Oi, gente, vamos bater um papo aqui? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o caso de Lucilene, Amanda de Goiás e as Wanderletes. Primeiro eu vou falar das Wanderletes, essas mulheres alucinadas pelo Wanderlei. Vocês não têm ideia de como elas vêm aqui no meu canal falar abobrinhas. E elas pensam que eu não sei o que elas falam nos grupos de WhatsApp. Eita, mulheres fofoqueiras! A maioria é mulher de baixo nível, aquelas que só ficam em casa sem ocupação. Depois de lavar a louça, vão falar mal dos outros, porque não têm capacidade de fazer outra coisa. Elas não têm capacidade de pensar. Elas não sabem diferenciar o que é a polícia do que é a justiça. Por exemplo, quando Wanderlei foi preso pela primeira vez, a polícia estava convencida da culpa dele. Queria que ele permanecesse preso, mas a justiça negou. Por que foi negado? Primeiro, que o juiz quis certificar do crime mesmo. Para isso, exigiu mais provas. Por que esse cuidado? Porque na época que ele foi preso, o advogado de Wanderlei entrou com pedido de soltura alegando a pandemia e o juiz não poderia se arriscar a prender uma pessoa na ocasião sem um corpo. E no caso dele ser inocente e morrer na cadeia, o Estado teria que pagar indenização para a família dele. Mas as burras das Wanderletes acreditaram que ele saiu porque ele era inocente. Por aí se vê que elas têm pouca capacidade mental. Aqui no meu canal, falar que eu não sei das coisas. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É difícil, viu? Mas eu não vou nem deixar publicar isso daí, porque é tão ridículo que não vale a pena. Eu não vou dar ibope pra elas, né? Com tantas provas contra o Wanderlei, primeiro as que a polícia encontrou, né? Só não tinham prendido ele ainda por causa que faltava o corpo. O doutor Eduardo mesmo tinha falado, o caso está encerrado, nós já sabemos a verdade, só falta o corpo. Todas as provas são válidas, GPS, celular, testemunhas que viram Lucilene sair do hotel às 4:30 da tarde, depois de uma briga que viram. Depois a briga da noite também viram. Depois os dois, Elaine e Wanderlei, no posto de gasolina, abastecendo, sabe? Tudo isso é a prova, gente. Testemunhas falando. O que as testemunhas iam ganhar falando mentira? Testemunhas que nem se conheciam uma outra. A testemunha da tarde não conhecia a testemunha da noite. Aí quando foi aparecendo as provas, aí eu tive certeza do que tinha acontecido, gente. Entrei em contato com a advogada da família da Lucilene e falei o que eu achava. As conversas, não, claro que eu não vou passar para vocês porque é confidencial, tá? Não vou falar porque ela não me deu autorização para fazer isso. Lógico, agora se ela falar assim, ó, autorizo, eu falo que ela realmente falou comigo, tudo bem. Se não, tá aqui. As provas estão aqui para disposição de qualquer autoridade, tá? Que eu falei o que aconteceu. Porque, como eu disse para vocês, eu tenho minha intuição, né? E já trabalhei em órgão desse tipo de procedimento. Então, eu tenho noção do que aconteceu só de olhar. Sinto muito para as Wanderletes, viu? Que vem aqui no meu canal falar que eu não sei das coisas, que eu estou inventando, porque eu não resolvo outros casos. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou vidente, não jogo carta, tá? Não sou obrigada a resolver todos os casos. Deve ser pela aparência, né? Porque ele é alto, cabelinhos pretos, né? Carinha de bom moço. Deve ser isso que deixa vocês muito maluquinhas por ele. Vocês não se esqueçam que aquele maníaco lá de Goiás, de Goiânia, é lindo, o cara é bonito, né?
alto, moreno, fala manso, bonito, assim, jeito de falar, educado. Quem não conhece o que ele fez, vai falar, nossa, que cara legal, né? Ele fazia o ato lá com as pessoas na rua, não escolhia, não, ele ia fazendo, eu achava uma pessoa ali, eu vou fazer agora essa pessoa para ver o tombo. Ah, tchau, já era. Por prazer de ver o tombo. Depois que eu consegui todas as provas que eu já mostrei no meu canal, vou resumir aqui. Esse processo da Porto Aves só mostra uma coisa, tá? Primeiro, que Vanderlei é um estelionatário. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Não sou eu que estou dizendo, tá? O Vanderletes, não sou eu que estou dizendo. Foi o juiz, né, de São Paulo que disse que aquela fraude na Porto Aves foi tudo enrolada, tá? E quem que fazia tudo ali? Era Vanderlei que fazia as carteiras de trabalho. Inclusive, ele falsificou a data de saída dele, porque ele nunca saiu da Porto Aves em 2012, como ele falou para o juiz. Ele ainda estava na Porto Aves em 2014, quando teve um incêndio lá com amônia. Ele estava lá, tem aquele filme lá que eu coloquei o vídeo do Descalvado News, que ele estava trabalhando normalmente. Todas as outras pessoas que inventaram essa história aí do processo, todo mundo mentiu para ganhar uma indenização. E o Vanderlei estava junto, porque ele era o cabeça da história. Se todo mundo apresentou carteira de trabalho falsificada, e quem falsificava? Era o Vanderlei que fazia as carteiras, né? Ele que fazia as anotações. Então quem falsificou? Foi ele. Porque inclusive ele entrou com processo também mentindo que morava em São Paulo, deu o endereço de São Paulo, para entrar com os processos em São Paulo dessas pessoas, dessas 6 pessoas, né? Dizendo que todo mundo morava em São Paulo. Para que eles fizeram isso? Para o povo de Porto Ferreira não saber que eles estavam entrando com esse processo. E muita gente de Porto Ferreira até hoje não sabe disso. Inclusive os funcionários que foram prejudicados, né? Porque teve um monte de gente que foi prejudicada ali naquela fraude, até hoje não recebeu nada. Não receberam. Ficaram sem receber fundo de garantia, indenização, tudo, nem salário eles não receberam. Porque quando teve o incêndio, eles acharam, agora vou entrar com quem? Não tem nem documentação da firma, né? Muita gente não entrou. Muita gente inocente entrou nessa história aí, que a firma tinha acabado, que tinha falido, que não tinha dinheiro para pagar, né? Quando na realidade tem um detalhe aí que depois, uma hora eu vou contar como que foi, né? E é muita história nessa Porto Aves ainda. Mas não dá para contar tudo num vídeo só. É muita história que eu não tenho tempo agora de contar, tá? Vocês veem, tinham 200 funcionários lá nessa empresa, né? A empresa fecha, vai à falência, né? Olha quanta gente foi prejudicada nessa. Por quê? Por qual motivo? Por motivo de ter uma pessoa, várias pessoas na realidade, né? Sem escrúpulos nenhum, para fazer uma fraude dessa, acabar com a empresa e ainda receber em cima, né, uma indenização que eles tentaram jogar para cima do juiz, mas não conseguiram levar, né? Então, o que acontece? Já não devia estar preso essas pessoas desde aquela época? Não foi preso, né? Vanderlei o que fez? Sabia que tinha feito coisa errada, né? E o que ele fez? Foi pro hotel, porque o hotel, ninguém pede, onde você mora, né? Onde você trabalha, nada disso se pede quando você vai no hotel, né? Aí ele chegou com aquela cara lisa dele lá, enganou a Lucilene, enganou o marido da Lucilene, que achava que ele era um cara de bem, né? Saiu da casa que ele morava, porque a filha voltou pro Goiás, então que ele foi morar no hotel por causa disso, né? E por que ele não foi para casa dele lá naquela época? Né? Não foi morar no hotel. Por quê? Eu vou contar para vocês em outro vídeo por que ele foi morar no hotel
e não foi morar na casa da Elaine. Outra coisa, aquele vídeo que eu coloquei sobre o gato, muita gente acreditou que aquilo fosse brincadeira, né? Ai, que bobagem. Por que ela tá falando isso do gato? Ai, não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver? Aquilo é uma prova, mais uma prova de que o vídeo é verdadeiro. Porque se a pessoa tiver um equipamento bom, né? Tipo a polícia científica, pega aquele vídeo e faz o que eu fiz, vira o vídeo, o vídeo tá virado pra rua, né? Faz o que eu fiz, coloca virado da rua pro hotel. Vai ver a mesma coisa que eu vi. Lucilene na porta, aquela correria toda, ela tentando sair, e aquele bafafá todo. E eu mesmo, com a limitação de ter sido feito por um celular, que eu peguei o vídeo do Cidade Alerta, filmei, né, com o celular, e depois eu virei o vídeo para mim ver. Mesmo assim eu consegui ver aquela blusa vermelha e branco da Lucilene. Então confirma que foi naquele 24 de dezembro. Se estava vendo algo, teria que ser na porta. Mas a porta estava fechada, não dava para ver nada. Será que não? E se tivesse um vidro na porta? Pessoa com cabelos longos pretos, Elaine, que tentou fugir pela porta de entrada do hotel. Mas foi puxada e impedida de sair pelas pessoas que a estavam atacando. Em um dos momentos consegui ver que a pessoa usava uma blusa vermelha. Exatamente da cor que Lucilene usava no dia em que seguia Vanderlei. O que essas Vanderletes não sabem é que eu recebi os parabéns de um perito especialista por ter feito essa descoberta no caso Lucilene, referente ao vídeo do gato e também sobre as marcas nos braços de Vanderlei. E isso também constitui provas, e é claro que foram levadas à justiça para uma próxima condenação de Vanderlei. Agora veio uma Vanderlete chamada Luciana no meu canal. Coitada, eu tenho dó, né? Mas vou respondê-la por aqui. Mas não vou dar o nome completo dela para não dar cartaz, tá? Mas ela sabe quem é. Aí ela falou assim, por que você não resolve o caso da Amanda de Goiás? Vou te responder, filha. O caso da Amanda de Goiás, eu também tenho muitas coisas que eu já disse, tá?
Eu sei também muitas coisas desse caso que eu já passei para a autoridade competente, tá? Mas eu tenho muitas provas ali que eu vou apresentar na hora certa, viu? Eu tentei contato com a mãe da Amanda, mas infelizmente ela não me respondeu no Facebook e eu gostaria muito de falar com ela. Se alguém tiver o contato, por favor, fale que eu quero falar com ela. Aí falam assim pra mim, por que você não resolve todos os casos? Sabe o que acontece? Eu não sou Deus para resolver todos os casos. Eu só faço o que Ele me permite. Outra coisa, quem fala assim, por que você não passa tudo isso para as autoridades? Tem as Vanderlete que vem no meu canal falar isso, né? Você sabe se eu não passei? Pois eu vou te falar, passo sim. Passo todo dia. Todo dia quase eu falo com as pessoas responsáveis por esse caso. E outros casos também. Só que eu não fico me aparecendo, sabe? Não fico falando o nome dessas pessoas que não me interessa. Sabe? Não quero crescer em nome dessas pessoas. Meu canal não é comercial. Tá? Meu canal é de opinião. Se eu quisesse aparecer, eu ficava falando isso aí. Mas pra quê, gente? Eu não quero ganhar dinheiro sobre isso. Eu tenho outros canais que eu não apareço. São canais dark, ocultos, que você não precisa aparecer para ganhar dinheiro, tá? Canal de música, por exemplo. Então, como eu tenho muitos canais, eu não vou ficar falando, gastando a minha voz em todos, porque é muita coisa, gente, para uma pessoa só, né? Então, por exemplo, nesse vídeo que eu tô falando com vocês, é minha voz mesmo. Tem casos que eu coloco voz robótica, porque não me interessa ficar falando processo inteirinho com a minha voz, gasta muito voz. E outra, eu tô fazendo tratamento dentário, terça-feira mesmo eu tenho uma extração para fazer, tô fazendo implante, isso vai até o final do ano, eu espero que termine até o final do ano, né? Então é uma coisa que me impede de ficar falando, me mostrando na internet. E outra coisa, pra que eu tenho que mostrar a minha cara? Sabe, esse povo quer que eu mostre minha cara. Eu não sei pra quê. Eu acho que é pra mim levar um balaço no meio da rua, né? É isso que eles querem. Vocês viram o tipo do canal que eu tenho? Vocês acham que não incomoda muita gente? Tá bom. Eu não sou covarde, não. Eu pus meu nome no canal. Eu podia até fazer um canal aí oculto, porque eu já tenho outros canais ocultos de negócio. Eu podia fazer um canal oculto para falar desses problemas aí que eu falo. Por que eu não fiz o canal oculto? Porque eu não me interessa, eu faço mesmo. Eu falo o que tem que falar, eu falo, né? Se esse é um canal de opinião, eu dou a minha opinião e acabou. Se tá incomodando alguém, problema dessa pessoa. É claro que eu quero que o canal cresça. Se as pessoas puderem ajudar, ótimo, que assim eu posso ajudar outras pessoas. Mas não é por dinheiro que eu faço esse canal não, gente. Eu não preciso, tá? Tô bem aposentada, tenho com o que viver, tenho meus imóveis, não tenho filhos para me preocupar com dívidas, não tenho nenhum problema econômico, então eu faço por amor mesmo esse canal. E por vocês que dão apoio. Outra coisa, quando eu falo com a pessoa que está cuidando do caso Lucilene, quando ele se comunicou comigo, eu disse o seguinte para ele: eu não vou fazer perguntas, eu vou lhe dar respostas. Porque perguntas, tem muita gente já fazendo, que mandam mensagem perguntando, como que tá o caso da Lucilene, né? Fala com ele, me fala alguma coisa. É lógico que ninguém vai falar. Ninguém vai responder, porque como está em segredo de justiça, ninguém vai falar nada para as pessoas de fora. Então, eu não ia ser mais uma dessas pessoas fazendo perguntas. O que eu tiver que passar, eu passo, tá? Para contribuir, mas eu não vou perguntar o que aconteceu. Se ele quiser me falar, ele fala por livre e espontânea vontade, mas eu não faço perguntas. E se eu não coloquei o caso ainda todo aqui, é porque eu estou aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Porque se eu falar, vai atrapalhar. Eu não quero atrapalhar esse caso. Mas uma coisa eu falo para vocês.
Se o Vanderlei sair da cadeia, como tem gente que está morrendo de medo de ele sair, pode acontecer. Não vou dizer que não pode acontecer, não, tá, gente? Porque vocês conhecem esse país como é que é, né? Porque aconteceu agora essa semana mesmo. Mulher jogou o filho no lixo, que tinha acabado de nascer, né? Bebezinho que hoje já não existe mais. Então, e essa mulher tá solta. Então, num país que acontece isso e a pessoa fica solta, ou você vai esperar o que mais desse país? Não dá para esperar nada, né, gente? Então, eu falo para vocês, existe sim essa possibilidade dele sair, tá? Mas se acontecer, não tem problema. Eu vou falar a mesma coisa que aconteceu. Aí eu falo tudo o que aconteceu, tá? Aí eu posso falar à vontade, porque aí acabou mesmo, né? Aí já é o fim do final, como se diz aí na gíria, né? E se acontecer dele sair, sabe, é mais uma impunidade que vai acontecer nesse país, né? E já que é tudo bagunçado, já que não tem a justiça, a gente faz a nossa justiça, da justiça da internet. Porque eu acho que a justiça da internet está valendo muito mais a pena ultimamente, né? Vocês podem ver que caso que fica na moita, não tem justiça. Agora, se for para a internet, nossa, aí acontece. Aí vira justiça porque o povo cai em cima. Não estou dizendo que é para fazer justiça com as próprias mãos. Mas acontece o seguinte, que se o caso for bem explicado, sabe, a pessoa fica com a reputação acabada pro resto da vida. E é isso que importa, né? Eu acho que o importante é trazer a verdade dos fatos. E uma coisa eu prometo para vocês. Aqui o que eu trago é que eu pesquiso muito, tá? Eu não vou falar uma coisa que eu não sei, que eu não pesquisei, tá? Porque é a minha reputação que está em jogo. E sobre o caso da Amanda, vou fazer aqui uma revelação. O álibi que Vanderlei apresentou sobre o caso Amanda, ele disse que naquele dia que Amanda morreu, ele estava em Porto Ferreira e pegou um documento no cartório de lá. Só que Amanda morreu numa sexta-feira à noite, dia 21 de novembro de 2014, e seu corpo foi encontrado no dia 22 de novembro, um sábado de manhã. Então seria impossível Vanderlei pegar um comprovante naquele dia, mesmo porque eu tenho a informação de que naqueles dias anteriores à morte de Amanda, ele estava na cidade de Rio Verde e imediatamente saiu. Acredito que o comprovante que ele apresentou seja do dia 24 de novembro e, portanto, não é válido. Se ele pegou um comprovante do dia 24 de novembro, uma segunda-feira, esse comprovante não é válido para o caso Amanda. E eu tenho uma outra informação aqui para passar sobre esse caso Amanda. Recebi de uma inscrita aqui a informação de que Vanderlei se encontrava exatamente como esse retrato falado quando ele morava em Guaiatuba. Essa pessoa era vizinha dele e da mãe quando ele morava ainda em Guaiatuba e mudou-se para Rio Verde. Inclusive tem o comentário dela aqui no meu canal, dizendo isso. Que a aparência dele, quando saiu de Guaiatuba para morar em Rio Verde, era exatamente essa, igual a do retrato falado, que fizeram do suspeito de ter matado Amanda. Outra coisa em relação ao carro vermelho de Vanderlei. A conversa que saiu é que Vanderlei havia vendido o carro vermelho antes do acontecido com a Amanda, que seu carro havia dado problema e ele tinha deixado no mecânico e parece que havia vendido, mas na realidade não foi isso que aconteceu, pois o carro foi visto circulando por Porto Ferreira, e isso não é apenas conversa não.
Tem dados oficiais sobre isso, que o carro circulou realmente por Porto Ferreira, depois da morte de Amanda. Essa é uma informação quentíssima que eu tenho. Então, se Vanderlei, eu digo se, né? Se foi ele que fez o ato com a Amanda, o que pode ter acontecido é o seguinte: no dia ele largou o carro em Rio Verde, porque ele sabia que poderia ser perseguido pela polícia. Então ele deixou o carro naquele final de semana e depois, mais tarde, alguns dias mais tarde, ele foi buscar o carro. Porque, é claro, todas as estradas saindo de Rio Verde estariam bloqueadas e muitas pessoas estariam procurando um carro vermelho que saísse naquele final de semana. Porque o carro vermelho havia sido visto no local de encontro do corpo de Amanda. Lembrando que aquele ano de 2014 foi o ano que houve o acidente com a amônia e Vanderlei estava sem emprego e ele passou a frequentar muito a cidade de Rio Verde. Todo o tempo em que ele permaneceu na empresa e aqui na cidade de Porto Ferreira, ele fez essa viagem até Goiás, inclusive no ano de 2014. Então Vanderlei é ainda um suspeito de ter feito o ato com Amanda. E aí, Luciana, tá respondida as suas perguntas? Engraçado que você pensa que a gente não descobre sua identidade, né? Só para você saber que eu sei quem você é, eu vou te dar um recado. Continua dando banho aí nos seus animais de 4 patas, que é o melhor que você sabe fazer. Porque seu animal de 2 patas, você nunca vai tirar a lama dele, tá? Aquele que você tem a foto no seu Facebook, esse é sujo demais, não dá para tirar a lama dele. Na minha opinião, ele deveria ir para cadeia também. Esse mentiroso salafrário. E não venham me provocar, viu? Porque eu sei muito mais do que vocês pensam. A pipoca vai estourar para muita gente, viu? Aliás, já tá estourando, né? Começou com essa pessoa aí com a letra J. Contribua para o crescimento do canal através da opção Valeu Demais abaixo do vídeo. Ou seja membro do canal. Muito obrigada.